hoje vamos falar sobre o EB. Porque todo mundo fala sobre eu sou EB5, eu sou EB1. Que é isso? Então, para vocês também me entender, porque muitos trabalham com clientes que também têm interesse, eu pergunto, Li, como faço para pegar o EB5? Ou como faço para pegar o EB2 ou EB3? Então, vamos entender um pouco melhor a diferença entre os vistos, ok? Vistos, os vistos mais comuns para qualquer pessoa, mas estamos focados na comunidade brasileira. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muitos de vocês já são clientes ou foram clientes no passado, ou conhecem clientes, ou temos uma parceria por muitos anos. Então, é um prazer sempre falar sobre imigração, eu adoro. Então, vamos lá. Tem 3 tipos de casos de imigração. Tem casos de família, por exemplo, o americano casa com um brasileiro. Tem casos de deportação, por exemplo, um brasileiro cruza a fronteira que quer pedir o asilo, existe. E também tem casos baseados em emprego, ou em ser profissional, investimento. Esses são os 3 tipos de casos. Nosso escritório foca nos casos para profissionais, casos de investimento, casos de emprego, casos para profissionais. E aqui explica que eu sou certificada como expert na imigração, que é bem difícil, somos menos de 0,1% dos advogados na Flórida que somos experts. E dentro dos experts, minha especialidade igual é de negócio. Por exemplo, quando eu estava no grupo, na junta diretiva dos experts, eu escrevia a parte do exame sobre negócio. Então, se um advogado quer chegar a ser um expert, tem que fazer ou passar um exame que é bem difícil passar. E tem 3 partes do exame. Tem exame sobre a parte de família, a parte de negócio e a parte de deportação. Tem que conhecer bem as 3 áreas. Nosso escritório é RC Immigration Law. Já tem 8 anos desde que estabeleci a empresa. Antes eu já tinha 10 anos de experiência. Então, já falamos sobre isso. Como eu expliquei, que de verdade nosso escritório foca na parte de negócio. Igual, tem 2 tipos de vistos de trabalho. Tem vistos não imigrantes, que são vistos por um tempo específico. Por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode renovar. E tem vistos imigrantes. Então, visto imigrante é o Green Card. Então, visto imigrante é a parte EB. Os vistos não imigrantes são B1, B2 e vamos falar sobre outros rapidinho. Os mais comuns de não imigrantes são esta listagem aqui. O E2. Mas acho que todos vocês sabem que o brasileiro mesmo não tem E2. Por quê? Porque não tem um acordo entre Brasil e Estados Unidos para um visto investidor temporário. Mas tem muitos brasileiros que pegaram ou pode pegar outro passaporte. Então, os mais comuns para brasileiros são da Itália, Alemanha e Espanha. Mas pode ser também, às vezes, e lembra que pode ser esposa. Só um membro do casal tem que ter outro passaporte. Então, trabalhamos muito com casos que um brasileiro tem dupla cidadania e fazemos o E2, que é um visto bastante rápido e bastante fácil se a pessoa de verdade quer empreender aqui. O L1. Então, eu estava falando no St. Thomas University a semana passada sobre imigração também. E falamos sobre L1 porque, por um momento, todos imaginamos que o L1 é mais difícil, não? Mas não estamos imaginando, não. Dentro da administração de Trump, aumentaram as negações de L1 66%. O que significa? Se vocês têm um amigo ou um cliente que fala, eu acho que o L1 é bem fácil, eu acho que vou pegar o L1, olha, é bem difícil. Eu falo com o cliente, se vai fazer o L1, tem que saber que no ano deve precisar como 8 a 10 funcionários, ou muito provável não vai poder renovar. Então, visto H1B. Agora mesmo estamos dentro do período para estar preparando para o visto H1B para profissionais. O problema com H1B é que é um sorteio.
Então, é uma questão de sorte, de verdade. Um sorteio, você entra, só tem 65 mil vistos normais, 20 mil adicionais se tem Masters dos Estados Unidos. E aí, se tem sorte, pode ser que o caso está sorteado. E depois, igual, tem que passar por outra parte de investigação do caso. E tem que ter empregador americano e para profissionais. Visto I é para jornalistas. Visto O é para talento. Visto P é para músicos e atletas. E com certeza que também tem que mostrar talento. E agora, então, falamos sobre os não imigrantes, agora os imigrantes. E isso, de verdade, é o foco deste seminário, esta leitura. E B, só tem 5 maneiras de pegar o Green Card quando não é de família. 5 maneiras baseadas no emprego. O que significa EB baseado no emprego? Employment Based. Então, temos EB1 até EB5. Alguém sabe qual é o melhor? Ninguém? Então, às vezes uma pessoa fala, o EB5 é o melhor. E fala, bom, de verdade não tem um EB que é o melhor para todo mundo. Mas este listagem vai por preferência de nosso governo. Então, o EB1C pode receber uns benefícios que o EB5 não pode receber. Então, isso é. Mas, às vezes, para um cliente, o EB5 é a melhor opção para este cliente. Por isso, é bem importante fazer um diagnóstico com um advogado que, de verdade, conhece e pode explicar as diferentes opções. Porque é comum que um cliente tenha mais que uma possibilidade. É bem importante o cliente entender as várias opções. Porque cada família tem prioridades diferentes. Às vezes, a prioridade é a coisa mais barata. Às vezes é a coisa mais rápida, às vezes é a coisa mais segura. Então, normalmente, quando eu falo com um casal, com uma família, eu pergunto sempre qual é o objetivo de você. E vamos ir analisando todas as possibilidades. Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Qualquer pessoa que tem uma pergunta durante este período, porque com certeza que outras pessoas também vão ter uma pergunta. É sobre a definição do que é imigrante e não imigrante. Ok. É o que vai direto para o Green Card, não vai? Imigrante é a pessoa que já quer ser residente permanente. Ao momento de você declarar que já não quer ser mais sou não imigrante. Não imigrante, você fala, eu só quero estar no Estado por 1 ano, 2 anos, 3 anos para, por exemplo, cumprir um contrato ou fazer um trabalho. Ao momento de declarar, não, agora eu quero o Green Card, você é imigrante. Então, mas alguns vistos não imigrantes podem te levar a ser imigrante? Exato. E não só isso, mas às vezes a pessoa fala, o E2 não é um caminho para o Green Card. Não é verdade. Qualquer visto, a pessoa não precisa visto e pode ser candidato para o Green Card direto. Então, é verdade que o E2 não tem uma definição igual como L1 tem para o Green Card. Mas qualquer pessoa que está com F1, B1, B2 ou que está no Brasil pode ser benefício de um Green Card. Como eu expliquei, está por preferência de nosso governo. Falamos um pouco sobre cada um. O EB5 continua umas 500 mil ainda? Sim, mas quando chegamos ao EB5, vamos falar mais sobre EB5. EB1. Tem 3 tipos de EB1. Tem EB1A, B e C. Então, vamos por cada um. EB1A é habilidade extraordinária. Então, por exemplo, qualquer pessoa que é muito conhecido na área pode tentar um EB1A se tem uma habilidade extraordinária. Tem uma listagem de 10 critérios e mínimo tem que documentar 3 dos 10 para ser um candidato para o EB1A. Tem uma página bem importante, bem interessante, o nome é Track It. E se você vai para Track It, você pode olhar as estatísticas de aprovação. E aí, a última vez que fizeram, que acho que foi 2017, o EB1A, o porcento nacional, a aprovação era 72%. Então, é importante saber, porque assim você sabe a probabilidade de ganhar o caso, mais ou menos, quando entra. Com certeza é importante o perfil do cliente e bem importante também o perfil de advogado. O EB1B quase nunca vai fazer. Por quê?
Porque EB1B é para professor ou researcher e tem que ter uma oferta com a faculdade. E a faculdade já vai ter advogado in-house, normalmente, que faz o caso. EB1C é bem comum. EB1C é gerente ou executivo multinacional. É bem parecido ao visto L1. Mas em muitos poucos casos, a pessoa pode esquecer de L1 e fazer direto ao EB1C. Sim. ¿Estas categorías se aplican solamente para la comunidad brasileña? Não, é só para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. Chinês, russo, venezuelano, brasileiro, não muda. Então, esses são os 3 tipos. E a aprovação aqui está mais ou menos 89 ou 90 e pouco, EB1C. Então, às vezes agora, em lugar de renovar L1, é mais interessante ou mais inteligente fazer o EB1C. Por quê? Porque eu falei, a taxa de negação de L1 aumentou 66% durante o primeiro ano da administração de Trump. Sim. Como é que ficaria a questão do cônjuge ou dos filhos? Mudaria em relação ao L2? Ou é a mesmo critério? Com o meu escritório, quando fazemos qualquer pedido do Green Card, normalmente fazemos como o esposo, a esposa e os dependentes. Só em poucos casos em que a pessoa precisa ficar no Brasil e agora não pode mudar para os Estados Unidos, não entra no caso. Mas tem autorização de trabalho também para o cônjuge? Ou não? Sim, tem. Como- Sim. como é Sim. no L2? Sim. Então, falamos sobre cada um. E agora, o famoso EB2. Então, agora mesmo o EB2 é a primeira vez que a gente está começando a olhar ou saber ou ouvir uma coisa de EB2. Então, tem muita confusão. E por isso também eu estava falando no St. Thomas e vou falar também dentro da EILA sobre o que é o EB2 e como faz. Então, tem 4 maneiras de fazer o EB2. Então, não é muito simples, não. EB2 é a segunda preferência baseada no emprego e tem certificação laboral, que pode também ser o EB2 se a pessoa tem título avançado ou habilidade excepcional. Mas também tem National Interest Waiver. E quando é um caso de EB2 National Interest Waiver, não precisa ter empregador. Pode ser uma autopetição. Então, para muitos clientes, é um bom caminho, é excelente, se qualifica. Então, e como eu falei, tem também habilidade excepcional e tem título avançado, mas muitas pessoas não sabem nada da parte de título avançado. Por quê? Porque não está na página do governo, não explica, não está. Até muitos advogados não entendem, eu explico como é. Então, vamos. Quando é título avançado, a pessoa precisa mostrar ou mestrado, ou bachelor's mais 5 anos de experiência depois de obter o bachelor's. E temos que fazer equivalências daqui dos Estados Unidos para mostrar esta parte. Isto é título avançado. Depois tem habilidade excepcional. É parecido à habilidade extraordinária, mas em lugar de ter 10 critérios, tem 5. E você tem que mostrar 3. Então, por exemplo, um dos critérios aqui, se tem mais de 10 anos de experiência documentada, se tem diploma no ramo, se tem conhecimento ou reconhecimento no ramo, se tinha salário alto e se é membro de várias organizações no ramo. National Interest Waiver. O que é o National Interest Waiver? Um waiver é uma exceção. Que é a coisa que é uma exceção? Que é uma exceção de não ter que fazer a certificação laboral. Por quê? Porque a certificação laboral é um processo que demora bastante tempo e tem que considerar candidatos americanos também. Então, está um pouco fora do controle do empregador e empregado. Também tem que ter empregador, uma empresa americana, em que ninguém da família do cliente pode ser sócio. Tem que ter uma oferta de trabalho. E o governo, quando é uma certificação laboral, controla o salário. Quando é um National Interest Waiver, é um perdão ou uma exceção ao requisito de fazer a certificação laboral. E tem vários benefícios. Como eu falei, pode ser autoempregador ou pode ser que você faz tudo como empresa de você mesmo. E você pode escolher o salário, o governo controla o salário. E você não tem que competir contra americanos. Mas tem que mostrar que está no interesse nacional. E esta é a parte difícil. E esta é a parte que muitas vezes quando chega um cliente e fala para mim, eu quero EB2.
E primeira coisa, ok, qual os estudos de você? Qual a experiência de você? E eu falo, você não qualifica a minha opinião. Então, normalmente, para saber fácil se o cliente talvez tem chance, pensa em STEM. Ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas. Nesta área tem muitas provas e tem várias profissões que estão já aprovadas no passado, jurisprudencialmente é melhor. Então, se um advogado chega a um escritório, normalmente 99% não vai qualificar. Também se é só administração de empresas, não. É muito geral. Mas se tem uma especialidade em finanças, sim, pode ser. Então, Eu escutei saúde também, né? saúde tem muitas áreas na Enfermeiro. saúde, muitas áreas. Então, cada caso é diferente. Com cada caso tem que avaliar e fazer os estudos. E não só tem que mostrar o passado, por exemplo, título, experiência. Tem que mostrar que vai continuar aqui no mesmo ramo. Então, às vezes eu falo como um médico, por exemplo, que fala, Carmen, eu não quero ser mais médico, eu me dor da cabeça. Agora eu quero ser só empreendedor. Não vai qualificar. Porque tem que mostrar, e agora tem entrevista. E durante a entrevista, que pergunta? O que está fazendo você? Então, como eu falei, pode ser certificação laboral também. Agora, o EB3, muitas pessoas falam EB3 quando quer falar certificação laboral. E como eu expliquei quando falamos sobre o National Interest Waiver, é uma exceção para não ter que fazer a certificação laboral. Os casos mais comuns para certificação laboral é quando o cliente, no momento, já tem uma permissão para trabalhar e já está trabalhando, por exemplo, como L2, como esposo de L1. E o empregador dele fala, olha, eu posso fazer a certificação laboral, eu quero que você fique como nosso gerente, ou o que seja. Então, é um caso que tem que ter oferta de trabalho de uma empresa americana, ninguém da família deve ser sócio, e tem que fazer as publicações e considerar aplicações por americanos. Mas agora mesmo é um momento excelente para o EB3. Por quê? Porque quase não temos desemprego. Então, o que acontece? Quando publicamos as publicações, ninguém aplica. Se ninguém aplica, você vai receber o trabalho, se tudo está perfeito. Então, mas é um caso que leva mais tempo. É um caso que às vezes faz desde o Brasil. O EB4 quase não tem muitos casos agora mesmo. Na época, 2000, tinha muitos casos de brasileiros que chegaram com visto religioso e depois fazendo o green card também como visto religioso. Mas agora não tem muitos casos. E o EB5. Então, muita pessoa já sabe que o EB5 é obter o green card através de um investimento de metade de milhão, $500 mil em um projeto. Tem muitos projetos, deve sempre falar, ter alguém para dar conselho sobre a parte financeira. Por exemplo, o Fernando Melo faz isso, o caso dele, em avaliar os vários projetos e tudo mais. Sempre deve, em minha opinião, conhecer o projeto, conhecer as pessoas que são responsáveis por o projeto, entender bem e falar com mais que um projeto. Não importa, não deve só falar, ok, Fernando, você vai escolher. E ele também, ele sempre dá, acho que 3 oportunidades ou 3 exemplos. E também os clientes sempre devem falar com especialistas tributárias no Brasil e nos Estados Unidos antes de fazer tudo, porque leva tempo, mas pode ajudar a estruturar tudo para não ter problemas com tributação. Basicamente é isso. Essas são as 5 maneiras. E bem, também falamos sobre uns casos de vistos. Se alguém tem uma dúvida, agora mesmo podemos tirar a dúvida. Qual é o percentual do EB2? Isso é bom. 84. Obrigada por perguntar. 84. E no mesmo Trackit, esse é o % de aprovação no EB2. E o 3? Então, por exemplo, um cidadão, 89. É 89. por exemplo, eu, cidadão americano, quero aplicar para minha irmã, o irmão que está no Brasil, demora em torno de 10, 12 anos, não é a sua área. Não, eu posso falar. Isso é FB, que é Family Based, a quarta preferência, a mais baixa, e leva como 12 anos para chegar ao momento de poder, de verdade, vir aos Estados Unidos. Uau. Sim, é a última. Também tem preferências de casos de família, igual que casos de emprego. Qual é o que você indicaria? Lógico que é baseado, visualizando toda a documentação e história da pessoa, mas um E2 geralmente vai para qual? Impede uma mudança para tentar virar imigrante. Ok, então, quando a pessoa tem um E2, eu vou perguntar, tem uma empresa no Brasil
fica como atividade? Não. Então, não existe EB1C. Então, temos que ver se tem possibilidade de EB2 ou EB3. Ou EB5. ¿Qué prioridad es más alta cuando el ciudadano reclamas a tu esposo o tu esposa o si se reclama o no se reclama si viene como dentro de las visas de inmigrante por negocios? No, si esposo es americano, es entre casos de familia, es el más alto y es normalmente es más fácil, es más barato y sí, buen camino. Carmen, você comentou até numa outra palestra que eu ouvi, que eu achei que foi bem interessante, que tem muitos advogados que no processo do L1 acabam postergando a ida para o Green Card, que fica na renovação. E aí tem alguns que dizem que precisa renovar tanto tempo. Ah, sim, não é verdade. Isso é uma E às vezes também com pessoas que têm talento, às vezes eu falo e eles falam, meu agente fala que por lei eu tenho que renovar 5 vezes. Mentira, não tem uma lei a isso. Também com o L1, como eu falei, não precisa fazer o L1. Se qualifica de uma vez para o EB1C, pode esquecer do L1, fazer o EB1C direto. Uma pergunta, quando você está num processo de visto e algo acontece com ele e dá errado, quanto tempo você tem e quais opções que tem, por exemplo, deu problema no L1? Ok. Quanto você teria para uma nova opção e o que acontece se der problema? Isso é bem difícil contestar, porque depende de cada pessoa, quando entraram, se já passaram fora do status de um tempo ou não. Mas todos os imigrantes que fazem um caso baseado no emprego, tem uma lei especial que o nome é 245K. E esta lei permite até 180 dias estar fora do status e ainda pegar o Green Card. Então, para responder, normalmente, se acontecer um problema, temos até 180 dias para resolver, para dar entrada em um Green Card, para dar status à pessoa. Certo? E tem uma quantidade máxima, deu errado L1, foi para o EB2, deu errado EB2. Então, cada vez que não dá certo, tem que ler bem a decisão. Às vezes a decisão fala, você tem 30 dias para sair dos Estados Unidos. E agora, no setembro, a administração de Trump falaram que agora, às vezes, eles vão colocar a pessoa na corte. Então, se já a pessoa estava fora do status, estava ilegal antes. Então, normalmente, temos 180 dias para resolver, mas não sempre. Carmen, é verdade que fica mais interessante fazer o processo, entrar com o processo no consulado no país de origem, no Brasil, por exemplo, do que tentar fazer aqui? Em minha opinião, sim. Porque já entra como algo, com certeza. Já tem visto dentro do passaporte, já pode viajar, já pode fazer tudo. Então, se vamos fazer um caso L1, por exemplo, ou E2, eu prefiro sempre tirar no consulado, já entrar e sair como precisa. E na renovação também? Não, na renovação depende. Depende de se a pessoa precisa viajar ou não, depende de muitas coisas. Eu tenho muitos clientes, muitos mesmo, que vêm pra cá com visto de estudante pra ver se vai dar certo, se vai gostar, aí depois querem dar entrada. O que você acha dessa situação? Pode, sem problema. Se a pessoa está aqui como visto de estudante, só que tem que manter o status de estudante, porque agora são muitos estudos começam, não pode faltar aula. Se a pessoa fica fora do status durante o estudante, agora em 10 dias já estão recebendo cartas que falam, você ou tem que sair do país, ou tem que... Então, mas sim, se a pessoa está estudando tudo certinho, pode mudar para um visto imigrante, por exemplo, EB1C, EB2, EB3, pode. Isso é uma coisa válida, porque às vezes eu falo isso, se a pessoa não tem certeza, não compra nem pega o visto. Pega o visto de estudante, aluga e vê. Então não estou dando uma... Não. Não, pode falar. Igual turista pode trocar para outro status de imigrante, também o estudante pode sempre. Isso deve ser o objetivo. Estar aqui um tempo. Porque às vezes a pessoa não acostuma. Pois Isso acontece. E entre casal também acontece que a esposa adora e a esposa não acostuma, ou vice-versa. Então é interessante ficar aqui um ano para ver se de verdade gosta ou não gosta. Bom, eu acho que isso é todas as dúvidas. Antônio já pode passar para a segunda parte. Obrigada a vocês.